Bom, então seguindo aqui o vídeo, né? Eu disse que eu ia lá para o Harris, então eu estou no Harris, no apêndice H, lá na finaleira do livro, né? E aqui então a gente tem esse aqui, ó, os potenciais padrão de redução. Então assim, ó, nos livros, nas tabelas, vocês vão ver que sempre os potenciais padrão, eles estão sempre escritos na forma de redução. Então assim, ó, só pegar um exemplo antes de explicar o que a gente estava estudando, ó. Se aqui se a gente está pensando assim aqui, o alumínio 3 recebendo 3 elétrons para virar alumínio metálico, sabe? Tipo, isso aqui é isso, ó. Qual é a probabilidade do alumínio 3 mais receber 3 elétrons e virar alumínio metálico, que é o alumínio sólido? Aí tu olha assim, ó, isso aí quando fizeram comparado com o eletrodo de hidrogênio, o potencial de acontecer isso aí é 1,677. Esse é o potencial padrão. Beleza? Beleza. Só que aí tem um detalhe nesse potencial aqui, ó, tá negativo. O que quer dizer o negativo? O negativo quer dizer que ele não quer fazer isso aqui, ó. Isso aqui não é espontâneo, entenderam? Ou seja, alumínio, ele não tem a espontaneidade, digamos assim, de receber elétron e virar o alumínio sólido perante o hidrogênio, entenderam? Na verdade, como é que eu vou dizer para vocês? O andar da natureza é os alumínios sólidos perder elétrons e virar alumínio 3+. Entenderam? Então, cada vez que a gente olha uma reação escrita como potencial de redução e vai lá e vê o potencial dela tabelado e o potencial está negativo, é porque esse é um fenômeno, digamos, que anda contra a natureza. Naturalmente não aconteceria, certo? Não é o normal dele fazer. Ele pode fazer, mas não é o normal, tá? Então, a gente sempre tem que considerar isso. E sempre as coisas estão escritas no potencial de redução. As tabelas estão sempre escritas em potencial de redução. Então, a gente sempre tem que catar na tabela aqui qual é a reação que está acontecendo no nosso experimento, sabe? Por exemplo, aqui é isso. Se eu estou interessado na reação de alumínio ganhando 3 elétrons e virar alumínio sólido, eu tenho que olhar esse potencial aqui. Existem outras possibilidades com alumínio, né? Então, essa explicação aí, deixa eu olhar, ver se eu acho algum outro bem simplesinho para mostrar para vocês aqui. Está tudo negativo. Não vamos complicar aqui. Vamos direto para o que a gente está usando aqui, que é o sério, né? Carbono. Sério, tá aqui, ó. Essa reação que está aqui é bem a reação que está acontecendo na nossa titulação, ó. Sério 4+, que cai da bureta, pega um elétron do ferro 2 e vira sério 3+, né? Percebam que quando fizeram essa reação aqui contra um eletrodo de hidrogênio, se chegou a vários potenciais. E aí, isso acontece aqui nessa tabela. Aí, qual desses a gente escolhe? Acontece que, dependendo das condições do meio, ou seja, o ambiente em que a reação está acontecendo, muda o valor numérico do potencial. Então, a gente tem que observar aqui como é que a gente fez a reação. Se vocês perceberem, aquela reação lá do exemplo, ela foi feita em ácido perclórico, que é esse primeiro aqui, ó, o ácido mais forte que tem. Então, se a gente fizer essa reação aqui em meio de ácido perclórico, 1 molar, a gente vai ter 1,7 o potencial. E vejam que o potencial está positivo. Isso significa que quando a pessoa fez sério 4+, reagir com um eletrodo de hidrogênio, e isso aqui tem a tendência a acontecer. Esse cara aqui realmente se reduziu e quem se oxidou foi o eletrodo de hidrogênio. Entenderam? É isso. Então, ele realmente tem um átomo que, perante o hidrogênio, ele tem tendência a se reduzir. E isso lá em Quali eu expliquei também como interpretar, né? Às vezes a gente olha um cara... vou explicar bem rapidão aqui. Às vezes a gente olha aqui o potencial... Esse cara aqui, por exemplo, perante o hidrogênio, tem tendência a se reduzir. Aí tu pega um outro exemplo lá de um átomo lá e vê perante o hidrogênio e olha, ele tem a tendência a se reduzir. Aí tu pensa, mas se eu misturar esses dois, não tem reação, né? Porque um deles quer se reduzir. Mas tu disse que quer se reduzir perante o hidrogênio. E é isso que diz essa tabela. E por que a gente sabe que é perante o hidrogênio? É por isso que botaram uma bolinha lá. Essa bolinha aqui é só para tu lembrar que isso aqui foi feito perante o hidrogênio, tá? Então a gente chama isso aí de potencial padrão. Por isso que diz padrão, tá? Então se tu olha um átomo aqui nessa lista e vê que a reação de redução dele é positiva, então ele é um átomo que quer se reduzir perante o hidrogênio, e aí depois tu olha um outro átomo nessa tabela e vê que ele também tem potencial positivo, ou seja, ele também quer se reduzir perante o hidrogênio, e aí tu pensa assim, e se eu misturar esses dois átomos aí, o que será que vai acontecer? Não vai acontecer reação nenhuma? Não, vai acontecer sim. Aí tu vai olhar para o valor numérico.
Quem tiver o valor numérico maior é o que vai fazer o que ele queria fazer. Então imagina assim, dois átomos que querem se reduzir perante o hidrogênio, aí tu mistura esses dois átomos. Então tu vai lá e olha, quem que tem o valor numérico maior? Aí quem tiver o valor numérico maior, esse cara aí vai fazer o que ele queria, que é se reduzir. E o outro vai ter que abrir mão e se oxidar. Entenderam? Porque um tem um poder redutor maior que o outro. Poder oxidante maior que o outro, né? Então, o que queria se reduzir tem um valor numérico maior de potencial é o que ele vai fazer o que ele queria. Então, isso aí é a quali já, né? Então vamos adiante aqui só para mostrar para vocês o catar o ferro aqui, né? Ah, ó, decoraram lá, era 1,7 que dizia, né? Vamos achar o ferro aqui para que tem que bater certinho com do exercício lá, né? Só que a gente, lembrando, cada vez que tu vier olhar aqui, ó, a reação que acontece no exercício lá, porque é a reação no eletrodo, né? É o ferro 3+, que é o produto da reação, pegando elétron do eletrodo e virando ferro 2+. Então, isso foi feito em ácido perclórico, que está aqui, o ácido perclórico, e o potencial é o 0,767, né? Então, vamos voltar lá na nossa planilha, e está aqui, ó, o 0,767, positivo. E o sério, virando sério 3, está aqui, ó, 1,7, tá? Então, essas informações a gente tira lá da planilha, tá? Eu sei que dá uma angústia, assim, mas é muita teoria que tem aqui por trás dessas coisas, né? Mas então, eu sugiro dar uma voltada lá, dar uma papirada na quali lá, né? Certo? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar o resto da planilha aqui. Já falei sobre toda essa coluna aqui, né? As informações principais. Lembrando que aonde tem algum cálculo eu coloco em uma moldura preta aqui, então só aqui que teve um cálculozinho. Próxima coisa que vocês vão fazer na planilha de vocês é escrever a primeira coluna aqui, que é o volume de titulante adicionado. Aqui o volume do sério 4+, né? Volume de titulante. Nessa célula aqui, eu faço ela copiar o valor do cálculo aqui do ponto de equivalência, né? Então, se vocês olharem aqui essa célula, eu mandei... Opa! Vou clicar na célula aqui, vocês podem ver que eu mandei copiar o que dá em A23, né? Aí é o mesmo esquema, lembrar que aqui a gente tem que digitar valores menor que 50 e aqui digitar valores maior que 50, tá? Bom, na região, aí aqui eu fiz uma coluna para a concentração só do titulante, o sério 4+, que vai ser útil mais para frente. Uma coluna só para sério 3+, que é quando o sério, esse aqui é o sério que está na bureta e ele reage e vira esse. Então tem uma coluna só para a quantidade de sério 3+. Tem uma coluna só para a quantidade de ferro 2+, que é o analito, e depois uma coluna só para ferro 3+, que é o produto do analito, né? O ferro 2 vira ferro 3. Depois tem uma outra coluna, que é o potencial do cátodo, e aí depois tem uma outra coluna, que é o potencial da célula. Lembrando que o potencial da célula vai ser sempre o potencial do cátodo, o que der nessa conta nossa aqui, menos o potencial do ânodo, que já está pronto aqui. Beleza? Então agora com calma vocês vão construir a planilha de vocês. E aqui também não vou fazer tanta correria, não vou fazer a planilha, mas também não vou fazer correria. Vou ir ponto a ponto. Então vamos lá. Vou começar por aqui, pelo primeiro cálculo que foi feito, né? Que é a concentração de ferro 2+, tá? Então nós estamos nessa etapa aqui, ó. Região antes do ponto de equivalência, tá? Ó, qual é o cálculo que foi... Aqui é bem simplório o cálculo, ó. Qual é o cálculo que foi feito aqui, tá? Qual é o cálculo que foi feito aqui? O cálculo é simplesmente essa fração aqui, ó. É essa continha aqui, ó. Era ó, porque aqui é a quantidade de reagente que ainda não reagiu com o que caiu da bureta, né? É o excessozinho, né? Ó, a gente, lá no material do PowerPoint, a gente chutou que foi adicionado 36 ml. Então, a gente tinha a fração 50 de 50 e jogou 36 de 50. Tudo isso que jogou virou produto e aqui sobrou 50 menos 36. Então, se tu olhar essa conta aqui, ó, na verdade é aquela conta 50 menos 36, né? Ó, o valor azul é o 50, estão vendo aqui? Só que é claro que eu não vou digitar 36 aqui, eu vou mandar ele puxar o valor de volume de titulante adicionado, né? Entenderam? Então, eu não vou digitar um valor 36, eu vou dizer que ele tem que descontar esse valor aqui, que é o volume de titulante adicionado. E depois eu mando dividir de novo pelo valorzinho azul aqui, que é o 50, entenderam? Eu digo 50, é o 50 nesse exemplo, quando mudar o exemplo vai mudar esse valor, mas então por isso que essa aqui é a magia do Excel. A gente está mandando só o Excel
a gente coloca no Excel só o modelo de cálculo, né? Inclusive a gente chama isso de algoritmo, né? A gente diz como que o Excel tem que fazer o cálculo, né? A gente joga os algoritmos lá no Excel e o Excel faz o cálculo para a gente. Quando mudar o exercício pode mudar completamente e tudo vai dar certo. Então, nessa célula aqui, é só isso. E aí, feito isso, eu travei as informações de onde pegou o 50 e arrastei o cálculo aqui embaixo. Então, isso aí é tranquilo, você já sabe o que é, né? E quem não entendeu isso aí é porque não está querendo iniciar o estudo pela sequência errada, né? Inclusive, os playlists do YouTube, eu acho que vocês observaram, eles estão numerados, né? Todo playlist de volumetria de precipitação, eles começam com 0,1, a de ácido base começa com 0,2, a de complexação começa com 0,13 e essa aqui, que é a última, tem um 0,4 no início ali, né? Bom, aqui nessa célula aqui, que é a quantidade de ferro 3+, é essa célula aqui, ó. Então é a fração de o quanto foi adicionado de titulante ou quanto que produziu de ferro 3+, né? Então, se vocês olharem o cálculo lá, tá bem simplesinho, ó. Eu estou só dividindo o volume adicionado pelo volume do ponto de equivalência. Olha lá, só aquilo ali, ó. É só essa fraçãozinha aqui, é o que está aqui. Aí eu travei essa informação aqui, que pega o ponto de equivalência, né? E depois arrastei até aqui embaixo, até antes do ponto de equivalência, né? Lembra que esse cálculo tem que arrastar antes dessa linha aqui. Bom, feito isso, agora essa conta aqui, ó, que é bem simples, essa fração a gente já tem, essa aqui a gente já tem, é só fazer esse cálculozinho aí, e esse cálculozinho aqui é o potencial do cátodo, né? Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, para fazer o cálculo do potencial do cátodo, eu peguei o 0, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, que eu acho que eu achei um erro aqui. Eu achei um erro aqui. Aqui tem que pegar o potencial do cátodo. Não, mas eu peguei, tá certo aqui. Tô louco. Aqui, ó. Eu peguei só o potencial do cátodo, que é o 0,767. Eu estou induzindo ao erro porque eu tinha feito o print antes de ter arrumado lá. Lembra que eu estava dando aula e consertei isso aqui durante a aula, né? Até, vamos fazer assim, eu vou apagar isso aqui e vou copiar do que eu fiz durante a aula, né? Durante a aula eu consertei o troço ali que eu tinha esquecido de fazer desse jeito, hein? Que é aqui, ó. Então agora eu vou copiar ele aqui de novo, fazendo os troços durante a aula aqui. Vem aqui, Ctrl V, dá uma diminuída muito grande. Então tá aqui, ó. Eu tô falando disso aqui, ó. Nessa célula aqui, eu tô com essa conta aqui, ó. Só que não tem essa parte final aqui, essa parte final de descontar o potencial do eletrodo de referência, eu deixei para fazer aqui, ó. Então, na real, nessa célula aqui, é só aqui, ó, bem onde eu estou circulando com o mouse, ó. É essa conta aqui que eu estou circulando com o mouse e é o que está naquela célula. Então, eu vou clicar lá para vocês enxergarem que é isso, ó. O A8 é esse número aqui, ó, o 0,767, menos o valor esse constante aqui. Aí aqui tem uma observação, só olhem um detalhe aqui, ó. Vou arrastar a conta aqui um pouquinho para baixo, ó. Vejam que esse número aqui, ó, o 0,05916, que é uma constante, deixa eu clicar aqui, ó. Vejam que esse número aqui está sendo dividido pelo J3. Vejam o que eu escrevi em J3, o 1. O que é o 1? É que quando o ferro 2 vira ferro 3, isso envolve um elétron. Então, a minha planilha, eu tenho que preencher isso aqui sempre que eu começar ela para um outro exercício, né? Porque aí esse número aqui já vai ajustar a equação matemática lá, o cálculo, entenderam? Porque tem que lembrar que isso aqui está sempre dividido pelo número de elétron. Então, fazendo desse jeito que nem eu fiz no Excel aqui, ó, eu já deixo minha planilha preparada. Caso eu pegue um exercício onde não seja um elétron aqui, eu só venho aqui e boto 2, por exemplo. E ele vai lá e faz o cálculo. A planilha já faz o cálculo, né? E aí o resto está igual, ó, vezes log. E aí, como essa parte de cima da fração era essa aqui em roxinho, e como a parte de baixo da fração era essa aqui que está na célula verdinha, está ali na conta lá, ó. Essa célula dividida por essa. Então aí eu mandei fazer isso, bem tranquilão aí. Aí vocês vão fazendo o tempo de vocês, né? Já estourou meu tempo aqui, então eu vou fechar esse vídeo aqui, ó, tá? Então, só dar uma pausa ali e ver a equaçãozinha direitinho como é que eu fiz. E é isso aí, tá? Então, vou dar uma pausa aqui e seguimos no próximo vídeo.